Tem uma análise da Janaína Pascoal, que ela fez do Twitter também. Vou colocar aqui para os comentários, nós temos o tweet dela, Mel. Ela diz o seguinte, para quem nos acompanha pela TV e pela internet: ao aplaudir a provável inelegibilidade de Bolsonaro, a esquerda cai em uma armadilha. Primeiro, porque será aberta uma avenida para novos quadros à direita, sem a mesma rejeição. A duas, porque Lula é muito parecido com Bolsonaro na construção de narrativas e de vitimização, pontos destacados pelos ministros que votaram pela inelegibilidade. No mais, espero que os apoiadores do ex-presidente, que tanto me atacaram por aconselhá-lo a parar de seguir seus radicais, percebam quem realmente queria o bem do país. Meus parabéns àqueles que se diziam fiéis ao presidente e o estimularam a atacar o STF e o TSE, a participar de manifestações desnecessárias com pautas questionáveis. O tempo é o senhor da verdade. Esses grandes amigos do presidente se elegeram, ele perdeu e não poderá concorrer por um bom tempo. Eu não estou falando agora, falei na época. Por isso, perdi, mas não me arrependo de ter feito o certo. Eu não entendi nada o que a Janaína falou. Não, quer dizer, eu entendi, mas ela começou dizendo que, olha, não vão aplaudindo não, vai nascer uma direita sadia. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Lula, ele é uma máquina de falar bobagem. E tudo que estava no voto em especial do Alexandre de Moraes pode, tecnicamente, derrubar o Lula. E terceiro, eu estava certo, vocês estavam errados. Professor Marcelo. É o direito dela. Primeiro, eu vou fazer minhas considerações à Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal é uma personalidade histórica. Não teria acontecido o impeachment se ela não existisse. Aqueles que eu acompanhei o impeachment de lá de dentro, eu via a Janaína. Naquele momento, eu achava que ela era apenas uma pessoa performática. Eu descobri que ela não era performática, que ela era sincera naquilo que ela estava propondo. E ela tinha uma força e uma energia sem a qual nada daquilo aconteceria. Eu tenho respeito, tenho admiração e reverência pela Janaína Pascoal. O que eu discordo, e eu não acho que ela está errada, não, surgirá. Eu estava lá no Largo São Francisco, lá no dia que ela estava assim, não vai virar o país da cobra! Mas aí é legal. Mas pode alguém foi? Alguém estava lá? Mas pode dizer, eu estava lá. Quando ela fez essa doideira lá, e ela ri muito disso. Aquilo que colocaram com aquela música, aquele rock lá, foi uma peça de publicidade como poucas vezes eu vi na minha vida. Aquilo é genial. Acabou servindo, porque faz parte do jogo político. Ela acabou sendo jogado para ela. Tudo bem, ela pode ter esses arroubos, mas e aí, por exemplo, eu acho que vai surgir sim, a esquerda deu um tiro no pé, porque nós vimos aqui, todo mundo falando, tem que surgir novas lideranças, porque não pode ser só o Bolsonaro. O que foi que eu pedi? Dados de honra e lealdade. Não se deixa um soldado no campo de batalha sangrando sozinho. Porque todos aqueles que vão acoplarão de uma forma em que diz assim, eu não posso confiar em ninguém que está aqui. Porque na hora que eu tropeçar e cair, ele vai sozinho e que eu me exploda. Tem que ter laços de lealdade. Mas o que a Janaína apresenta, apenas discordaria na comparação muito evidente com o Lula. São realmente fenômenos. O que tu botaste é claro, são dois fenômenos, são duas estruturas na realidade. O bolsonarismo não é o Bolsonaro. O bolsonarismo é uma ideia que foi criada. Se essa ideia é perfeita ou não, aí é que fica dentro de um conjunto e de uma capacidade de produzir uma estratégia de longo prazo. Porque, queira ou não queira, esse processo transitório que o Bolsonaro é uma transição, isso que as pessoas não entenderam. Ele não é o fim em si mesmo, ele era uma transição. Se tivessem entendido que era uma transição, não teriam feito a bobagem que fizeram, que foi entregar novamente o poder para aqueles que queriam um retrocesso, para um país que não dá certo. Tanto que eles estão usando totalmente dos instrumentos do Estado para calar a boca de todo mundo, porque é da natureza deles. E falando que não fazem. Olha, falando que não usam. Tu quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, o Felipe Neto. O Felipe Neto falou ali, isso é técnica. A técnica dele é assim, vamos reduzir tudo a o mais simples possível, que possa ser identificado de uma maneira palpável, e vamos repetir. Você acha que ele inventou isso? Isso é década de 30. Eu não vou falar o regime, eu vou falar da personalidade, Goebbels.
E o que ele está falando é perfeito, é isso mesmo. Estrategicamente, ele já reduziu. Ó, como é que a gente anula as críticas ao TSE? Um negro e uma mulher bateram no misógino racista. Então, eles estão do lado da verdade, mesmo que todo arcabouço jurídico não sirva para porcaria nenhuma. Porque as pessoas que estão agora atravessando a rua, elas não estão preocupadas em saber sobre a hermenêutica. Elas estão preocupadas em saber se vai ter ou não comida no prato, aí depois vai alguém dar essa esmola para eles, e nessa esmola eles recebem, eles acabam dizendo, aqueles indivíduos que combateram o misógino racista estão certos, porque chegou a comida no espaço, mesmo que seja por intermédio de uma esmola. É um dado que, por exemplo, quando fala o Felipe Neto, que ele trouxe, foi genial mesmo, um ladrão de 10 dedos. Olha como as coisas... Janones. É o Janones, desculpa. Esse é o André Janones. Advogado. Mas quando o Diego falou do André Janones, olha como está tudo dentro da mesma técnica e da subjetivação que é criada depois que você tem tudo bem estruturado de quem é o amigo e inimigo, é relação amigo e inimigo. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tocou num assunto interessante e falou assim, bom, um negro expulsou o Bolsonaro. Agora sim, se um branco tivesse condenado o Celso Pitta, quem estava errado e quem está certo? A esquerda ia dizer que o branco está errado porque existe fragilidade no nosso sistema jurídico. Ah, então tá. O Celso Pitta estaria absolvido. Se o Celso Pitta fosse de esquerda, como o Celso Pitta é direito, exemplo, eu não vou dizer com quem é o candidato que foi da presidência da República com quem eu debati, que teve um caso que foi um rapaz, um homossexual, um gay que apanhou daqui na Avenida Paulista. Aí, até então... Vamos dobrar a aposta. Mas pede, Georgina de Freitas, mulher e negra. Para quem não sabe, a Georgina de Freitas é aquela que deu... Ela deu o maior golpe na Previdência, na Previdência brasileira. Ela deu o maior golpe na Previdência. Deixou velhinhos sem apoio. Georgina de Freitas foi do balacobaco. Mulher e preta. E aí, vem um juiz branco e a condena. Aí depende da forma como você vai interpretar o que a Georgina estava fazendo ou não, porque isso o que eu estou tentando dizer é a subjetividade. Pegar a mesma subjetividade quando se tem o caso do gay que apanhou aqui na Avenida Paulista. Aí o que estava? Não, tem que pegar essas pessoas que fizeram... E eram menores. Né? Não, porque aí descobriu-se que o rapaz que apanhou, ele era rico e não era de esquerda. Aí passaram a defender os menores. Por quê? Porque foi esse o discurso que a pessoa apresentou. A sociedade se divide em que é pobre e rico. Eu disse, não, a sociedade é polissegmentada complexa. Seguir o que a senhora está dizendo é que gay rico, se não for de esquerda, pode apanhar. A senhora está ou não está defendendo a inclusão social? Tenha vergonha na cara. Como ela foi candidata a presidente, ela ficou me olhando com vontade de me espancar. Mas ficou da forma como contava. Essa é a questão da subjetividade. Pegando o caso do Janones, quando o Diego falou, quando ele disse... Não é Janones, é Janones advogado. Advogado. Ficou aquela interrogação. Então ele está admitindo que existem ladrões com menos dedos? A subjetividade é tão grande que se porventura ele se irritar ou alguém se irritar com o Diego e falar assim, Diego, você está dizendo então que eu acusei alguém que tem menos dedos, 9, 8 ou 7? Não dá ideia não, professor. Sabe qual é o detalhe? Sabe o que eles vão dizer? Não. Eu estava me referindo aos ladrões que têm polidactilia, os que têm 12 dedos. Porque tem. Tem uma questão de uma... Como é que fala? Polidactilia. São 6 dedos. Você nasce um dedo. Aí ele usa isso para manter contra ele. A sacanagem que o Pânico fez com a Cicarelli uma vez, que foi 6 dedos do pé. Por qual razão? Porque, lembro. Mas sabe por qual razão isso, Pavilar? Porque o Paulo Nicole, quando ele trouxe o Max Weber, diz que quando você é neutro, você... E aí a crítica que pode me levar para a cadeia. Quando você é neutro, você já assumiu uma postura. Tudo bem, não existe neutralidade, mas você pode ser imparcial. Como que você pode ser imparcial? Trazendo os fatos e não o argumento e o julgamento das pessoas. Mas se ainda assim, quando você traz o fato, você está envolvido com ele, você pode ser isento. Como que você pode ser isento? Trazer ambos os lados das interpretações possíveis. Se ainda assim você fizer parte e não conseguir ser isento, você tem o dever de ser honesto intelectualmente. O ponto de partida não é a neutralidade, a imparcialidade e a isenção, é a honestidade intelectual, é não mascarar o fato ou colocar o fato segundo a tua interpretação para direcionar para aquilo que você quer. Infelizmente, por que eu posso ser preso? Muitas pessoas vão dizer, onde está a honestidade intelectual no que foi feito até agora? Não tem nenhuma.
porque aí existe uma seleção daquilo que vai ser colocado e uma interpretação daquilo de acordo com o que me interessa. Eu não tenho, o fato não é apresentado. Eu não mostro a caneca. Eu mostro o que me interessa da caneca. Que foi que o cidadão fez com você, foi do Ministério Público. Ele apenas escolheu aquilo que ele queria. Ele é que escolheu aquilo que ele queria quando foi fazer a tua crítica, para dizer que você foi parcial e por isso você deve ser calado.